O tema da mensagem de hoje é caminhos para a destruição dos sonhos. Gênesis capítulo 7, versículo 1 diz assim: Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia a seu pai más notícia a respeito deles. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no. José teve um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram mais ainda. Pois ele lhe disse: Ouve, peço-vos esse sonho que tive. Eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é esse que tivesse? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti? Seus irmãos, pois, os invejavam, mas seu pai guardava o caso no seu coração. Ora, foram seus irmãos apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Versículo 18. Eles viram de longe e antes que chegasse aonde estavam, conspiravam contra ele para o matarem, dizendo uns aos outros: Eis que lá vem o sonhador. Não basta sonhar. É preciso, meu amado, não desistir dos sonhos. A Bíblia fala deste jovem chamado José, que nós estamos alguns domingos falando dele, e fala sobre esse jovem da seguinte maneira: que ele foi um sonhador, e que Deus deu sonhos a ele, e ele acreditou nesses sonhos, ele viveu esses sonhos, e ele foi abençoado por esses sonhos. Mas é claro que diante de toda a realização dos teus sonhos, ele precisou passar por alguns caminhos, e dentre esses caminhos ele precisou passar por provas. Provas essas que, no meio do caminho, ele pensou em desistir, amém? Mas nós precisamos vencer essas etapas. E etapas, amadas, não podem ser queimadas. Esse foi o caminho que José passou. Primeiro caminho que José passou, ele passou pelo caminho da perseguição. Nos dias de hoje, há um país chamado Somália. E lá na Somália, se um cristão que é ex-muçulmano, ele for descoberto lá na Somália, por ser cristão, amém? Por ser ex-muçulmano e se tornar cristão, ele é condenado e a sua execução é imediata. Ou seja, enquanto nós temos a liberdade, sabe, de não ficar preocupado que vai passar a polícia aí na frente e ver que nós estamos adorando ao Senhor, que estamos orando ao Senhor, há países que pessoas não podem adorar ao Senhor, porque se adorar a Deus, eles são mortos em praça pública. Gênesis 37, 8 diz assim: Responderam-lhe seus irmãos: Tu, pois, devera reinar sobre nós? Tu deveras ter domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Ou seja, os seus irmãos não se conformavam que Deus dava sonho a José e não dava a eles. Que Deus tinha promessa na vida de José e não tinha na vida deles. Sabe o que acontece, meu amado? Acontece o seguinte: isso acontece nos dias de hoje com muito crente, sabe? Há muito cristão que fica olhando o outro ser abençoado e diz assim: por que Deus não faz na minha vida? Lá vem aquele irmão contar bênção, lá vem aquele irmão falar: eu não acho que tudo isso é verdade. Sabe por quê? Ele está debaixo da comunhão, da bênção e da graça, e os outros só reclamam. Sabe por quê? Porque não tem a mesma adoração que José. José, ele ficava até, por muitas vezes, encabulado com Deus, dizendo: Deus, por que o Senhor não dá esse tipo de sonho aos meus irmãos? E só apenas a mim. Porque José, amado, foi provado por todo o tempo e reconheceu que Deus era Deus, independente da situação que ele possa viver.
Ele passou por caminhos e perseguições, e esses caminhos ele viveu dentro da sua própria casa, sabe? Dentro da sua própria casa. Os maiores desafios que nós às vezes passamos na nossa vida, começa dentro de casa. Às vezes os nossos irmãos, às vezes o pai, a mãe, a esposa, não entendem. E são os primeiros a apontar, são os primeiros a criticarem, e talvez isso acontece na tua casa, acontece na igreja, e assim às vezes nós deixamos o diabo nos roubar a nossa comunhão com Deus. Sabe, amado, se a perseguição do Senhor está vindo na tua vida, glorifique a Deus. É porque Deus de alguma maneira está tentando nos restaurar, está tentando nos abençoar, está tentando nos fazer mais que vencedores. Amém? Segundo, ele passou pelo caminho da traição. Gênesis 37, 27 diz: vinde, vendamo-lo, esse ismaelita, e não seja nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. E escutaram os seus irmãos. Quando José foi vendido, ele foi vendido como escravo. E ele disse assim: olha, os seus irmãos, vamos vender para os ismaelitas como escravo, porque se eles matarem, se eles fizerem qualquer coisa com José, não foi a gente, foi eles que fizeram. Quem quer ter um irmão desse? Ninguém, não é verdade? Tem pessoas, amado, que têm desejo que você se decepcione, que você se frustre, simplesmente porque você é abençoado. Não é verdade? Eu vi uma matéria recentemente de uma moça que apanhava na escola porque ela era bonita. E as outras, ficavam com inveja. E dizia que ela queria roubar o namorado das amigas, e ela não queria roubar o namorado de ninguém, ela não tinha culpa que ela era bela, ela não tinha culpa que ela era simpática, as pessoas tinham prazer de estar próximo a ela. Quando a gente brilha, a nossa estrela brilha mais do que a outros, muitos querem apagar. Mas o Senhor que te deu a estrela para brilhar, Ele te diz o seguinte: continue em paz, porque a obra na sua vida eu vou fazer. Amém? A pior coisa é passar por traição, sabe, no meio da família, por passar por acusação, das pessoas nos acusarem, das pessoas disserem que você não vai conseguir. Quantas vezes talvez você não ouviu alguém dizendo: você não vai ser ninguém, você não vai ser nada. José, quando falava dos teus sonhos, ele era um menino, né? E os seus irmãos diziam: quem é você, José? Você é o último, é o filho da velhice do pai. Nós estamos adultos, temos condição de fazer muita coisa. Você é um Zé Ruela. Você não é nada. Quantos disseram isso para ti? E o Senhor te trouxe aqui nesta noite para te dizer que Ele é o teu Senhor e o teu Deus. Amém? Quantas vezes alguém te diz isso? Te apontam, te acusam, talvez pelo teu erro, pelo teu passado, mas agindo Deus, meu irmão, ninguém impedirá. Terceiro, ele passou pelo caminho da tentação. Gênesis 39, 10 diz assim: entretanto, ele instava com José dia após dia, ele porém não lhe dava ouvido para se deitar com ela ou estar com ela. Sabe o que é ser tentado? Um jovem aproximadamente 19, 20 anos, na flor da idade, na fase da puberdade, né? A patroa chega, era uma moça muito bonita, era uma mulher muito bonita, e ficou tentando José porque também era um rapaz muito bonito. E ela disse: olha, meu marido já não é mais tudo aquilo, e eu preciso de alguém, eu posso te dar dinheiro, eu posso te dar cargo, se você for o meu amante. Amado, um jovem de 20 anos, talvez não teria a cabeça que José teve. Talvez diria assim: não, eu vou ficar de boa com essa mulher, às escondidas, o patrão não vai ver, ele está sempre na guerra, está sempre viajando, né? Ela vai ser alguém que vai me cobrir, ela vai ser alguém que vai me apoiar, ela vai ser alguém que vai, cobrir todos os meus erros, e eu vou ganhar muito dinheiro, e eu vou fazer a minha vida. Talvez os jovens do mundo, há muitas pessoas que pensam assim. José pensou diferente. Ele disse: eu não vou me vender. Deus me colocou aqui, permitiu que eu estivesse aqui, porque o Senhor vai me exaltar e os meus sonhos vão ser cumpridos. Passado o tempo, amado, ele passando esse caminho, de tentação no próprio trabalho, e no melhor momento da vida dele, ele era mordomo na casa de Potifar, ele era alguém que tinha autoridade na casa de Potifar, enfrentou a mais perigosa armadilha do diabo, a armadilha da calúnia.
Quarto, ele passou pelo caminho da calúnia. Gênesis 39, 14. Chamou pelos homens de sua casa e disse-lhe: vede, meu marido trouxe um hebreu para nos insultar. Veio a mim para se deitar comigo e eu gritei em alta voz. Quando José não quis nada com ela, ela rasga a roupa, chama os guardas e diz: olha, veja, meu marido colocou esse hebreu aqui dentro de casa, deu oportunidade a ele, esse escravo, e olha o que ele está fazendo comigo. O meu marido não está em casa e ele está fazendo isso para tentar me seduzir. Isso não era uma mulher, isso era uma pombagira. Deus me livre. Ou seja, o diabo usou aquela mulher, amado, para tentar roubar a bênção de José. Meu irmão, aquilo que Deus te deu e que Deus vai te entregar, não precisa de favor de ninguém. Você não precisa, sabe, inventar nada e nem deixar se seduzir por nada. Você não precisa entregar nada e nem fazer nada ilícito. Sabe por quê? Porque o Senhor que prometeu na tua vida, Ele vai cumprir ao tempo dEle. Pastor, mas Deus está demorando. Olha, eu já não aguento mais esta luta, esta dívida, esta enfermidade, eu já não suporto mais tanta peleja. José sofreu por muitas situações, amado, mas era no tempo exato, no tempo que ele estava maduro, que ele pôde ser governador do Egito. Talvez o cargo que você está pedindo a Deus, a situação que você está pedindo para Deus, ainda precisa de um tempo de amadurecimento. E Deus não vai te dar de qualquer jeito para que lá na frente você jogue fora. Não é verdade? Um garoto talvez de 10 anos sabe dirigir. Aprendeu com o pai, pegou o carro escondido e já sabe dirigir. Talvez os oficiais da lei sabem que ele sabe dirigir. O pai sabe que ele sabe dirigir. Mas é possível dar uma carta de motorista para ele? Ele não tem a idade ainda. Ele não é maduro ainda para isso. Tem muitos que com 18 anos deveria dar para ele com 50 a carta, porque ele é totalmente irresponsável. Não é verdade? Mas tem coisas, amado, que a gente não pode. Tem coisas que nós não estamos maduros para receber. E não é porque Deus é ruim. E não é porque Deus está te provando. José não poderia ser governador do Egito com 20 anos de idade. Sendo que naquela época, para ser de maior, tinha que ser no mínimo 30 anos. E é por isso que Jesus começa o ministério com 30 anos. Porque se ele começasse antes do 30, ninguém dava ouvido. Amém? Ele passou pelo caminho da calúnia. E por causa desta mulher endemoniada, ele foi preso, ele foi para o cárcere. Quantas vezes nós vamos para a prisão sem dever? E talvez depois de toda essa história, você achou que Deus tinha abandonado José. Calma. Você vai ver a quinta parte. 5. Ele passou pelo caminho da ingratidão. Gênesis 40, 23 diz assim: o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Esse copeiro mor era alguém que José ajudou muito lá dentro do cárcere. Amém? José ficou alguns anos preso por causa dessa calúnia. José, ele era hebreu, ou seja, um estranho numa terra estranha. Por que Deus, pastor, permitiu que José fosse preso? Porque era o único lugar que José poderia estar em segurança. Era o único lugar que Deus poderia fazer com que José amadurecesse e cumprisse o tempo de Deus na vida dele. E ele teve algumas revelações e sonhos. E este copeiro do rei, sabe, foi chamado pelo rei de volta. José disse assim: olha, quando você estiver com o faraó, lembra-te de mim. Fale de mim. Fale quem eu sou. Fala que eu fui caluniado. Fale que foi uma armadilha. Eu não tinha nada a ver com aquela mulher. Ela fez tudo isso. E como de fato, amado, esse copeiro, quando ele saiu, ele não ia apresentar diante do rei como advogado de ninguém. Ele ficou na dele e disse: bom, eu vou cuidar da minha vida. Ou seja, quantas vezes você está confiando em pessoas, colocando a sua vida na mão de pessoas, segredos seus na mão de pessoas, e essas pessoas te traem. Nós devemos colocar os nossos sonhos nas mãos daquele que sonha junto conosco. Talvez você está falando do teu sonho para um amigo, e o teu amigo está, sabe,
pouco se lixando para você. O teu amigo, ele quer mais é que você se dane, que você se estrepa, para ele dizer, tá vendo, trouxa? Você não quer ser o bom porque ele acha que você está sonhando, porque você quer ser melhor do que ele. Ele não sonha contigo. Então quem não sonha com a gente, nós não devemos dividir sonhos. Eu vou contar os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos para a pessoa que disser assim, olha pastor, amém, a partir de hoje eu vou incluir na minha oração o teu sonho, o teu projeto. É assim que nós devemos ser, amado. Não adianta você contar para aquela pessoa que você sabe que é invejoso. Não adianta você contar para aquela pessoa porque você acha que ela vai morrer de inveja. Não, ela vai a cada dia, inconsciente mesmo, torcer contra. Amém? Ele passou pelo caminho da ingratidão e foi esquecido até pelos seus amigos. Quantas vezes nós passamos por isso? Jesus também passou, né? Mas devemos ter bom ânimo, porque o Senhor nos justificará. O Senhor, Ele quer ver o teu fruto, independente da situação que você esteja. Repita comigo, frutifique onde Deus te plantou. Que isso, pastor? É dar fruto aonde Deus te plantar. E o que é dar fruto aonde Deus me plantar? É influenciar e não ser influenciado. É vencer a prova sem queimar etapas. O brasileiro é mestre para cortar caminho. Dizer, não, vamos cortar caminho aqui, vamos fazer uma falcatrua ali, vamos dar um jeitinho brasileiro lá, a gente chega lá mais fácil. Todo caminho que ele é trilhado de maneira correta, a tendência não dá certo. Trilhe o caminho correto. Passe por todas as etapas, para você chegar do outro lado e ter a certeza que você está lá pelo teu próprio esforço e pela bênção de Deus na tua vida. Amém, amado? Letra A. Não desista dos teus sonhos. Precisa haver determinação, precisa haver persistência, e essas são as marcas de um campeão, sabe? José, ele não desistiu, mas ele lutou até o fim. Ele disse, meus irmãos não acreditaram em mim, me venderam como escravo. Fui trabalhar na casa de um homem muito rico e a endemoniada da mulher dele me colocou preso. Mas aqui, aonde eu estou, eu continuo orando e Deus vai me tirar daqui. E ele continuou sonhando. E você conhece a história que o rei teve um sonho e ninguém interpretava o sonho dele. Aí alguém lembrou, olha, lá no cárcere tem um jovem chamado José que tem o Espírito de Deus. Eu acredito que só José é que pode interpretar esse sonho. O faraó então manda chamar José e diz, olha, eu fiquei sabendo que você tem o espírito de revelação, o espírito do Senhor Deus. José poderia dizer que nada, eu tenho aí de vez em quando eu sinto alguma coisa. Não, ele foi categórico, sim, eu tenho o Espírito do Senhor, sou servo do Deus Altíssimo e quando eu oro o meu Deus responde. Ele foi categórico. Ele não se intimidou diante do rei. Ele não se intimidou diante, sabe, daquela presença que era temida por todos. Meu irmão, o dia que Deus te colocar num patamar mais alto, não precisa ir com medo, ficar tenso, ficar sem dormir, ficar comendo unha, porque o lugar é seu e ninguém rouba. José foi chamado no tempo exato, ele já estava maduro para saber como deveria fazer. Ele fala sobre as 7 vacas magras e as 7 vacas gordas, que representavam os 7 anos de fartura, e após isso viria 7 anos de miséria. E ele diz para o faraó, o teu sonho foi assim, 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 e as vacas magras engoliam as vacas gordas, e elas não tinham habilidade para fazer mais nada. Isso será a fome que vai vir por toda a terra, e só o Egito é que vai ter a abundância. O faraó disse, tá, essa parte é boa, mas como nós vamos fazer para juntar esses 7 anos? José fala do dízimo. Ele diz, é preciso guardar, dizimar uma parte de tudo que é saudável em um celeiro. E esse celeiro, ele vai ser justificado, ele vai ser guardado, porque deste mesmo celeiro terá a semente correta para continuar semeando, e aí então nós teremos a melhor parte. Faraó entendeu que o Espírito Santo estava sobre José, e que esse Espírito era um Espírito que fazia a diferença, e ele disse então, a partir de hoje, tu serás o governador.
Meu irmão, você pode ter sido preso, você pode ter sido condenado, você pode ter sido julgado, mas uma vez que Deus entrou na tua história, Ele vai restituir a tua vida financeira, espiritual, amorosa, em todas as áreas, se você assim permitir. Mesmo que disseram que para ti não tinha jeito, tem jeito, porque o Senhor está dizendo, eu sou a tua solução. Sabe? Letra B, viva acima da mediocridade. Não aceite ser nivelado por baixo. Amém? Onde José chegava, ele era posto em lugar de excelência, até mesmo na casa de Potifar. Onde José chegava, a história mudava. Havia um jardim do templo que não frutificava, que não dava certo. Só foi José chegar lá para tudo ficar belo. José chega no cárcere, ele é colocado como chefe lá no cárcere. Porque aonde ele estava, a bênção do Senhor chegava com ele. Sabe, irmão? Como mordomo, ele foi chefe do escravo. E no cárcere, ele foi a pessoa de confiança do carcereiro. Deixa eu te dizer uma coisa. Se o tempo de restituição chegar, vai chegar no coração daquele que tem como terra preparada para receber a semente. Se você está aqui hoje e foi preparado o teu coração durante o louvor, foi porque a semente que é a palavra precisava ser derramada no teu coração. Nós precisamos colocar em prática, amém? E saber que existem muitos caminhos que nos levam à desilusão dos sonhos, à deformação dos sonhos. Mas existe o caminho que é o Senhor, que nos leva a cumprir aquilo que Ele prometeu. Letra C. Viva de tal forma que seus caluniadores e críticos passem por mentirosos. Tem gente que faz assim, já que estão falando, então a partir de hoje eu vou começar a fazer. Está dizendo que eu sou isso, então você. Não faça isso, meu irmão. Viva de uma maneira que você vai passar a viver de tal forma que os seus caluniadores vão ficar com medo. Vão ficar, calado. Porque todos vão olhar para você e vão dizer, olha, você não é nada daquilo que falaram. Pelo contrário, você é melhor do que o que disseram. Você está entendendo? Não importa o que disseram, não importa o que julgaram, não importa o que falaram. Importa que as suas atitudes mudarão a história e vai calar a boca de muita gente. Certamente Potifar não acreditou naquela época nas mentiras da tua esposa. Aquele marido, infelizmente, ele era consciente da mulher que tinha. Seu nome não devia ser Potifar. Como diz o pastor Cláudio Duarte, devia ser Boitifar, Por quê? Porque ele sabia, ele conhecia a mulher que tinha. Que ela era piriguete, sim. Fosse nos dias de hoje, ela dançava até funk. Tentando seduzir o menino. Coitado do menino. Mas José, amado, se Potifar realmente não conhecesse a mulher que tinha, e suposto crime que José praticou, segundo a versão dela, ele seria morto em praça pública. E sabe por que ele não foi morto? Porque nem Potifar acreditou na mulher que tinha. Mandou apenas prender José, para manter a sua imagem pública. E ele não podia matar José. Porque aquele que tem promessa não morre antes que a promessa se cumpra. Amém? Letra D. Não negocie princípios. Honra o nome do Senhor e Ele te honrará. José ele poderia ficar numa boa situação na casa de Potifar. Como eu disse, poderia aproveitar da fraqueza da mulher dele. Mas não, amado. Ele preferiu ser obediente a Deus. Ele preferiu dizer, não vou fazer isso, isso é errado, isso não é bênção, então eu não quero para a minha vida. Ele poderia dizer, já que o comandante tem tanto dinheiro, e tinha o direito de escolher as mulheres que desejavam, então eu vou escolher a dele, eu vou tirar proveito disso. Não, ele não negociou o princípio de Deus, e o princípio do Senhor é fidelidade. Mesmo que a pessoa não mereça, seja fiel. Amém? Letra E. Não aceite o ódio definitivo e fatal.
A Bíblia diz que José foi odiado pelos seus irmãos, mas em hipótese alguma ele odiou os seus irmãos. Contrário disso, sabe? Aqueles que o odiaram lá na frente tiveram que reconhecer e foram recebidos não de maneira diferente, como todo mundo achava, mas foi recebido com amor. Deus tem uma história para ser mudada. José, quando se torna governador do Egito, que ele não foi rei, ele foi governador, os seus irmãos foram lá porque era a época da fome. Foram comprar comida no Egito. E quem estava no governo? José. Eles não reconheceram José. E você conhece a história que José reconhece os seus irmãos, se emociona ao ver os seus irmãos, chama os guardas, né? Chama os irmãos, e ele então não viu o seu irmão mais novo, Benjamim. E ele disse, olha, é possível que esses meus irmãos, mau caráter, do jeito que eles são, eles mataram Benjamim. Porque se eu não estou mais lá, Benjamim ficou no meu lugar. Com certeza meu pai Jacó amava Benjamim mais do que eles. E quando ele não viu Benjamim junto, ele disse, eu quero saber onde está Benjamim. Então ele propõe no seu coração um plano. Ele chama os guardas e diz assim, olha, venda para eles a semente, mas coloca esse cálice de ouro dentro do saco. E quando eles estiverem indo, alguém vai e pede para conferir a bagagem. E aí vocês vão achar esse meu cálice de ouro e vão prender essas pessoas. E assim eles fizeram. Porque José não queria falar quem era. Mas quando mandou prender, ele disse assim, olha, deixa que agora desses presos cuido eu. E foi, conversou, e disse, olha, eu sei que dentre vocês está faltando um. Eles estavam tão atoitos com medo, sabe, que eles não perguntaram como que eles sabem que está faltando um. E eles reconheceram, sim, tem Benjamim, o filho mais novo. Ou melhor, tem dois, mas um morreu. Foi vendido para escravos. E nós não sabemos mais dele, estamos arrependidos, mas nós fizemos assim, assim, assim. Conta a história. Imagine José diante daquela situação, amado. Engolindo toda aquela situação sem poder se identificar quem era. E ele disse, olha, então, um fica, os outros vai e só volta com esse mais novo. Se vocês vão voltar com esse mais novo, esse mais velho, que era Judá, vai morrer. O plano deu certo. Ele conseguiu juntar toda a família. E quando estava toda a família, ele tira todo o seu manto, tira aquele turbante de egípcio e começa a contar uma história de alguém que foi vendido e se tornou governador do Egito. Naquele momento estavam todos os seus irmãos. E quando ele diz, se cumpre o sonho que Deus deu a José, todos eles se prostram diante de José. Ele diz, olha, agora que vocês sabem quem eu sou, é possível que queira nos matar. Os irmãos pensaram. Agora você tem poder, agora você pode mandar qualquer pessoa nos matar, e qualquer pessoa que fizer isso vai fazer para te agradar, porque você é o governador. E José provou, amado, que o amor estava acima de toda a situação. Letra F. Não desperdice, não brinque com as oportunidades que Deus lhe dá. Deus não deu a José a oportunidade de ele se vingar dos irmãos, mas deu a oportunidade de ele perdoar. Sabe? Deu a oportunidade que ele mudasse a sua história. Nunca esqueça, meu irmão, da sua trajetória. Nunca esqueça da trajetória que Deus tem para a sua vida. A trajetória de José, talvez eu e você não suportaria passar, mas Deus sabe o quanto nós somos limitados e até onde nós aguentamos. Se você está dizendo que você não está aguentando mais, para de falar besteira, porque Deus não nos dá uma luta que nós não conseguimos suportá-la. Amém? Nunca esqueça da sua trajetória. Letra G. Nunca esqueça daquilo que o Senhor programou na sua vida, sabe? Daquilo que Ele restaurou na tua vida. Talvez você não está vendo ainda o milagre acontecendo, a bênção acontecendo, mas eu quero profetizar nesta noite que a partir de 1º de junho, como foi ministrado nesse altar, na campanha Diante do Trono do mês de dezembro de 2013, vai acontecer a restituição na minha, na tua, nesta igreja, e nós iremos ver o milagre do Senhor.
eu não sei o que, mas em junho vai acontecer uma grande coisa. Eu já começo a viver isso, amado. Sabe? Viver essa trajetória. Isso que o Senhor traçou para nós. E você vai poder olhar para trás e dar risada do tempo de choro, do tempo de angústia, do tempo de tristeza, do tempo de lágrima. Letra H, mantenha o coração protegido na graça e no perdão. Gênesis 50, 17 diz, assim direis a José, perdoa as transgressões do seu irmão e o seu pecado porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoe as transgressões dos servos de Deus, de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis que nós somos os teus servos. Respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, Deus, porém, intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia. Isto é, conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós, a vossos filhos. Assim ele os consolou e lhe falou ao coração. Ele poderia mandar matar os seus irmãos, mas ele traz toda a sua família, coloca numa terra de Gerar, numa terra de abundância, e diz, a partir de hoje, todo mal que vocês me desejaram, eu vou retribuir com toda sorte de bênção. O tempo de escassez que vocês viveram, no meu coração não há prazer nem alegria de ver os meus familiares passando dificuldade, mas eu vou restituir, e José tinha muito dinheiro para isso. E quando o faraó percebe, amado, que ele tinha o poder de destruir os seus irmãos, e era costume egípcio, e ele faz o contrário, sabe? José, ele ficou mais conhecido ainda. Ele se tornou uma pessoa mais respeitada ainda pela sua atitude. Não fique pensando, eu sou cristão, eu tenho algumas atitudes, e sabe, e as minhas atitudes fazem as pessoas me chamar de coitado. Dizem que eu sou bobo. Deixa eu te chamar, irmão. Seja fiel. Seja o espelho do Senhor. Sabe por quê? Porque quando você fizer isso, ainda que te chame de qualquer coisa, Deus vai te justificar no tempo certo. Porque o mundo quer que nós façamos exatamente como o mundo faz. O mundo quer que você faça exatamente como todo mundo faz. De ser igual a todo mundo. E José foi ao contrário disso. Sabe por quê? Porque ele era um jovem restituído do poder de Deus, restaurado da graça. Ele era alguém segundo o coração do Pai. E assim, o Senhor quer fazer contigo nesta noite. Assim Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar os seus planos. Deus quer restaurar os teus sonhos. Deus quer fazer com que você viva o melhor desta terra. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Soberano Deus e eterno Pai,